Agora estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Instagram. Vortemo, cambada. Vortemo. Agora foi? Aê! Beleza. E aí, como é que vocês estão? Agora tá bom, né? Porra, alguém sem noção aqui me ligou aqui e ferrou com o meu áudio. Beleza. Bom demais. E aí, galera? Bom, galera voltando aí, então já pega a live. Agora sim, encaminha pra todo mundo que alguém coloca aqui o comentário aqui pra mim, que eu vou falar sobre hoje limpar o imaginário. Vamos falar sobre como limpar o imaginário. Como melhorar este imaginário meio bosta que a gente tem. Como fazer esse negócio do jeito certo, da forma correta. Beleza ou não? Alguém coloca aqui o tema pra mim. Como limpar o imaginário. Ah lá, ó. Pronto. A Rafaela já colocou aqui. Excelente. Fixar comentário. Pronto. Estamos prontos. Então prestem atenção que essa live aqui, ela é de suma importância. Por quê? Deixa eu explicar isso aqui pra vocês de novo. Eu já expliquei isso algumas vezes. Mas eu queria que vocês tivessem essa percepção. Novamente. Aquela explicação clássica que eu sempre dou aqui pra vocês sobre as 7 faculdades humanas. Sobre como a gente age no mundo. Né? O ser humano ele tem um modus operandi na realidade. Esse modus operandi ele acessa 7 faculdades. 7 faculdades que eu já expliquei pra vocês. Mas eu vou mencionar aqui novamente. Porque tem muita gente que tá chegando por agora e não sabe. São 7 faculdades, são 7 formas de eu acessar essa realidade e modificar essa realidade, sabe? Então presta atenção. Vamos lá. Nós temos senso comum, razão, apetite concupiscente, vontade, apetite irascível, intelecto ativo e intelecto passivo. Certo ou não? Imagina então que isso aqui é uma carruagem puxada por 7 cavalos. O cavalo central é a vontade, que é aquilo que faz a gente tomar decisões. Certo ou não? Esse cavalo ele é modulado por 2 desejos. O desejo concupiscente, que é o desejo daquelas coisas que são gostosas, das coisas que são prazerosas. E o desejo irascível, que são das coisas que são árduas, difíceis e complicadas. Certo? Querer ser forte, querer ser fiel, querer ser valente, querer ser pontual, paciente. Né? O desejo dessas grandes virtudes. E o desejo concupiscente é desejo de uma cama macia, desejo de um banho quente, desejo de uma comida boa, desejo de um doce, né? Beleza ou não? Pronto. Então nós temos aqui esses 2 cavalos puxando a vontade para um lado ou para o outro. Para onde? Ou para intelecto ativo e passivo, que aqui a gente chama vulgarmente de inteligência. Então a nossa vontade ela é puxada para a nossa inteligência através do nosso desejo irascível. E do lado de cá, senso comum e razão. É a forma como o mundo entra em mim, certo? Por que chama senso comum? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Você imagina, por exemplo, deixa eu pegar aqui Imagina um copo uma garrafa de Coca-Cola. Imagina uma latinha de Coca-Cola. Você pega aquela latinha de Coca-Cola, você concorda comigo que você tem a visão dela, você tem a visão da Coca, você abre ela, você tem a audição dela, o borbulhar, o barulho da lata fazendo, né? Você tem o gosto, você sente o cheiro. Você concorda comigo que quando isso entra dentro da gente, isso não entra separado? Isso entra tudo de uma vez só e é como se alguma coisa dentro da gente organizasse isso num único sentido? A gente chama isso de senso comum, entendeu? É a primeira faculdade, senso comum. Então, é uma forma de apropriar todos os sentidos num só. Beleza? Segunda coisa, razão. Razão que é a segunda faculdade aqui, é a capacidade de eu organizar o mundo em o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior, o que é legal, o que não é legal, o que é de direita, o que é de esquerda, o que é salgado, o que é doce. Essa organização do mundo a gente faz na nossa razão. Beleza? A gente faz na nossa razão. Pensando dessa maneira, nós temos então senso comum, que é os cinco sentidos, na verdade os 7 sentidos, né? Na verdade os 7 sentidos, né? Que é tato, olfato, paladar, visão, audição, propriocepção e sentido vestibular. Os 7 sentidos organizados num sentido só. E esses sentidos que entram dentro de mim, que é a percepção primeira, ela entra dentro de mim e ela é organizada em caixinhas. Essas duas coisas juntas, senso comum e razão, formam o que a gente entende de uma coisa chamada imaginário. A nossa imaginação está aqui. Esse é o nosso imaginário. Sabe quando dizem assim que o diabo ele atua no nosso imaginário, mas não pode atuar na nossa vontade, na nossa inteligência? Aqui, ó, o diabo ele não pode atuar na vontade e na inteligência. Ele só atua no nosso imaginário. Certo ou não? É aí que no imaginário que mora o grande perigo. Por quê? Por quê? Eu tenho certeza que vocês já passaram por aquela aula do ensino fundamental, em que o professor do ensino médio, que o professor explicava o seguinte para vocês. Nós temos uma tomada de decisão,
Por exemplo, eu vejo alguma coisa legal, a coca de novo. Eu vejo uma latinha de coca, isso entra através de mim, através do sentido da visão, certo? Isso caminha até o meu córtex central, né, até o meu córtex cerebral. Aquilo é analisado e eu dou uma resposta em relação àquilo. Eu mando uma resposta, vou pegar aquele copo de coca, certo ou não? Porém, prestem bastante atenção, vocês já leram alguma coisa, tipo assim, como se fosse uma espécie de sentido medular, que é quando, por exemplo, você encosta a mão numa frigideira quente. Quando você encosta a mão numa frigideira quente, a tomada de decisão, ela é inconsciente. Ou seja, vem o estímulo sobe rápido só até a tua medula, ela não sobe até o córtex central, e volta imediatamente. Com o estímulo tipo, tem que tirar a mão, porque tem que ser rápido. Certo ou não? Conseguem lembrar disso do ensino mídia? Sim ou não? Beleza. Então presta atenção agora, que isso aqui é a grande virada de chave. Quando a gente está falando de tomadas de decisão, o nosso imaginário e o nosso intelecto, ambos vão tomar decisões. Lembra que ambos estão puxando a nossa vontade. Ambos vão tomar decisão. O intelecto, arco reflexo, exatamente, meu caro. O imaginário é como se ele tomasse decisões num arco reflexo. A inteligência, ela toma decisões baseadas na razão, baseadas assim, sobretudo, né, na análise, na lógica. Certo ou não? Vocês já viram aquele negócio assim? Eu preciso emagrecer. Meu Deus, eu preciso emagrecer. Aí alguém vai e coloca um pão de queijo na sua frente. Quando você vê, você já comeu 3 pão de queijo. Você fala assim, eu sou burra. Eu falei que eu tinha que emagrecer. Fui lá e comi 3 pão de queijo. Não é que você é burra, presta atenção. Aonde que você tomou essa decisão? Você tomou essa decisão no seu imaginário. Por quê? Porque lembra da self-tranquility? O seu desejo concupiscente está tão aceso que todas as vezes que você precisa tomar uma decisão, ele puxa a sua vontade para o imaginário. E o imaginário te dá uma única imagem. Ele é um símbolo. O imaginário, a gente não consegue ter uma imagem completa no nosso imaginário. Ele tem só recortes. É por isso que a gente fala que o imaginário ele é abarrotado de símbolos. De símbolos. Tudo aquilo que é simbólico fica armazenado dentro da gente no imaginário. Entendeu? Olha lá, o Lucas fala assim, calma, o Nutri entende, exatamente isso, né? Ou seja, o que acontece? O negócio fica armazenado no nosso imaginário. Nosso imaginário tá assim, pão de queijo é gostoso. A gente não tem a imagem completa de que o pão de queijo é gostoso, mas ele engorda, mas ele vai dar trabalho pro Nutri, depois corrigir esse negócio na dieta, que ele vai dar uma barriguinha, que você vai ficar puto e frustrado porque você comeu o pão de queijo. Essas imagens todas estão na tua inteligência. É você pensando sobre o processo depois que tu fez. Conseguem entender? Falem pra mim aqui, tem quase 400 pessoas aqui. Presta atenção, eu quero que vocês falem assim pra mim. Jorge, caramba, minha cabeça tá explodindo aqui, eu tô entendendo. Então assim, o imaginário ele faz a gente tomar decisões impulsivas. E o nosso intelecto faz a gente tomar decisões analisadas. Certo ou não? Conseguiram entender isso? E o que modula a gente de um lado para o outro é exatamente os nossos desejos. Desejo concupiscente, que é o desejo das coisas simples, carnais, fáceis. E o desejo irascível, coisas árduas e difíceis. Né? Lembra do fazer pão? E a vontade aqui no meio. Beleza ou não? Beleza, massa. Calma que a gente já vai chegar na técnica aqui de como que a gente vai limpar o nosso imaginário. O que é o problema então do ser humano moderno? Como é que é o nosso desejo concupiscente? Sempre falo isso aqui. O ser humano hoje, um homem de classe média, ele tem mais prazeres do que um rei do século XV tinha. Um homem de classe média hoje tem muito mais prazeres do que um rei do século XV tinha. Hoje a gente tem acesso a comida, qualquer comida que a gente quiser. Comida boa, hiperestímulos palatares e olfativos, né? Tem 1 milhão de ésteres nas comidas, né? O Nutri tá aí também, o Lucas é meu nutricionista. Ele tá aí também. Né? Ele com certeza ele vai conseguir corroborar isso aqui que eu tô falando. A gente vai comer uma coisa hoje, sei lá, você vai tomar uma Coca-Cola, tu vai comer alguma, sei lá, um cheeseburger, um McDonald's, alguma coisa. Cara, a quantidade de ésteres que eles colocam ali pra hiperestimular o paladar, pra hiperestimular o olfato, sabe? Milhões de sensações muito mais aguçadas. Então fica difícil, isso causa um prazer excessivo. Vou deixar salvo. Né? Isso causa um prazer excessivo que faz com que a gente não seja capaz mesmo de, quando a gente vai tomar essas decisões, a gente acaba ficando ruim de tomar as decisões pelo irascível. A gente acaba tomando as decisões só pelo concupiscente. Só pelo concupiscente. Então é sempre assim, o que manda é o concupiscente. É por isso que o Dr. Ítalo, né, vive falando assim, aprenda a tomar banho gelado, aprenda a tomar café sem açúcar, aprenda a dormir sem travesseira, tentar dormir sem um ar-condicionado de vez em quando, a fazer umas penitências, a fazer umas mortificações. Por quê? O que ele está tentando falar assim? É diminuir o concupiscente. E depois falando assim, como é que é melhor o irascível? Vai fazer pão, né? Vai rezar, orar, não sei o que. Beleza? Entenderam isso ou não? Pronto, calma que a gente já vai chegar na técnica. Então já ficou provado então que o grande problema tá que a gente vive acessando o nosso imaginário por conta do excesso de concupiscente.
O que a gente precisa fazer é trabalhar isso aqui, o irascível. Eu já ensinei isso aqui pra vocês várias vezes, como trabalhar o irascível. Vou falar de novo depois mais pra frente, mas trabalhar bastante o irascível. Mas só isso não é suficiente, porque o nosso imaginário continua deturpado. O nosso imaginário continua ruim. E o que é um imaginário ruim? É um imaginário sem coisas que de fato nos levam à verdade, à bondade e à beleza absolutas. Certo ou não? Isso, é lá, o bem que eu quero que não faço e o mal que eu não quero que acabo fazendo. Exatamente isso, meu caro, exatamente isso. O cara tá tomando a decisão com o imaginário dele, ele não tá pensando pra fazer. Certeza que vocês já passaram por isso. É o cara que tá caindo no vício da pornografia. Ele cai no vício da pornografia. Logo depois ele fala, cara, eu sou burro. Por que eu caí nisso? Por que eu caí nisso? De repente, claro, não é que você é burro. É que de fato você não acessou a sua inteligência. Você tomou uma decisão com o teu imaginário. Então a gente precisa não só inclinar para o irascível, mas também nós precisamos limpar o nosso imaginário. E aí que vem a grande sacada. Como que a gente limpa esse maldito imaginário? Como é que a gente coloca coisas boas no nosso imaginário? Como é que a gente coloca imagens virtuosas no nosso imaginário? Como é que a gente coloca coisas decentes no nosso imaginário para tentar limpar essas porcarias, essas tranqueiras que a gente tem ali dentro? A primeira coisa, então preste bastante atenção aqui, ó. Alimentar a inteligência com verdades. Exatamente isso, meu caro. Presta atenção. Olha isso aqui. Essa técnica aqui, alguns já falaram sobre ela, né? É a meditação de Hugo de São Vítor, né? A meditação vitorina ou vitoriana, tanto faz, né? Hugo de São Vítor era um monge cartucho, que ele vai, da seguinte maneira, ele vai criar a seguinte percepção, de que a gente precisa modular o nosso imaginário, certo ou não? Eu preciso abastecer o meu imaginário com verdades que se sobreponham àquelas verdades falsas que eu tenho ali dentro. Quais são as verdades falsas que eu tenho ali dentro? Quais são os símbolos falsos que eu tenho ali dentro? Por exemplo, uma pessoa que assistiu pornografia muitos anos ao longo da vida, ele tem uma percepção falsa de que o sexo é aquilo. De que o sexo é aquela coisa grotesca, o cara que rasga a roupa da mulher e joga ela na cama e não sei o quê. Ele tem aquela imagem de que aquilo é gostoso. De que, sexo anal é muito bom, é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque ele assistiu um monte de pornografia. Aquelas imagens estão dentro da cabeça dele. Você entende? Então, dentro do imaginário dele, ele está convencido de que aquilo é bom. Aí, como é que a gente faz pra gente limpar essas porcarias dessas verdades que são falsas verdades? Como é que a gente faz pra sobrepor? Nós precisamos sobrepô-las com uma verdade maior. Essa verdade superior, onde é que a gente vai encontrar elas? Olha, a primeira coisa, então, é a gente analisar onde é que a gente está caindo. E aqui é necessário um exame de consciência, assim, muito a sério. Para as pessoas que já me acompanham aqui, já fazem aquele exercício do diário que eu vivo falando para vocês, já vai estar fácil para vocês. Vocês já sabem onde é que estão aqueles erros recorrentes que vocês têm. Sabe aqueles erros que ficam se repetindo? Vocês já sabem onde é que estão esses erros. Beleza ou não? Você imagina o seguinte. Você já sabe mais ou menos onde é que estão os seus defeitos. Você vai buscar escrituras, sei lá, textos de santos, especialmente a Sagrada Escritura, né? Especialmente a Bíblia mesmo, sério. Procure a Bíblia. Mas se eu não tiver a Bíblia, assim, sei lá, às vezes eu queria falar sobre paciência, né? Eu lembro uma vez que o Renan Camilton, ele fez um comentário sobre isso. Um dos melhores textos sobre paciência que eu já li é de São Francisco de Sales. Né? São Francisco de Sales era muito colérico. Acho que eu contei essa história aqui pra vocês. São Francisco de Sales era muito colérico. E só que as pessoas que conviviam com ele sabiam que ele era o homem mais doce do mundo, né? As pessoas que conversavam com ele viam que ele tinha uma docilidade tremenda, uma paciência tremenda, uma tranquilidade. Falei, caramba, né? Então ele é um colérico muito maduro. E é engraçado porque ao final da vida, quando ele morreu, né, um dos seus secretários olhou debaixo da mesa de São Francisco de Sales e havia marcas de unhas, assim, como se ele rasgasse a mesa por baixo, sabe? E ele tentava fazer esses exercícios, sabe? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse exercício? Esse exercício é um exercício de meditação. Só que o exercício de meditação, ele não pode partir direto para a meditação. Senão a gente cai lá no orientalismo, né? A medicina oriental vai ensinar que a gente tem que meditar direto, que a gente senta num lugar harmônico, limpo, não sei o quê, livre de sons, livre de estímulos, e a gente vai meditar. Não, isso aqui vai dar errado. Por quê? Porque nós precisamos primeiro de uma prerrogativa de verdade, aquilo que o Miguel falou aqui. Nós precisamos primeiro da prerrogativa da verdade. Então nós precisamos primeiro de uma verdade absoluta que se sobrepõe àquelas falsas verdades que eu tenho aqui. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Jorge, meu problema tá no imaginário com pornografia. Ótimo. Vamos buscar textos de santos que falam sobre castidade, sobre pureza no olhar, sobre viver uma vida santa. Vamos procurar esses textos, né? Procura lá, né? São José Maria, né? O livro de Caminho tem algumas coisas, sabe? O livro da Forja tem algumas coisas. Pega a Sagrada Escritura, tem passagens que falam sobre isso. E ao encontrar, né? O que tu vai fazer? Isso aqui você tem que fazer todos os dias. Como é que eu faço essa meditação? Primeiro você vai se colocar num lugar
livre de estímulos, assim como a meditação oriental faz. Um lugar livre de estímulos. Ou seja, tem que ser um lugar silencioso, tem que ser um lugar quieto, tem que ser um lugar calmo. Lembra, você vai tentar limpar o seu imaginário, então você não pode ter distúrbios externos. Lembra do que eu falei? O imaginário ele é formado primeiro pelo senso comum. Então se tem muita coisa entrando no teu ouvido, no teu nariz, na tua boca, você está comendo, fazendo um negócio, não vai dar certo. Tem que ser um lugar onde você vai estar livre do máximo possível de cheiros, de gostos, de tatos, sabe, um lugar tranquilo e silencioso. Tu vai tentar se resguardar nesse lugar. E ali nesse lugar você vai pegar a Sagrada Escritura, ou então você vai pegar um bom texto de algum santo, de algum texto profundo que tenha verdades absolutas, que tenha essa verdade que se sobrepõe às outras. Tu vai chegar ali e tu vai ler. Tu vai ler, certo? Vai ler decididamente ali aquela passagem. Não pode ser uma passagem grande, viu? Você vai ler ali por mais ou menos 2, 3 minutos. Tem que ser uma passagem pequena. Uma frase que vai estar ali te marcando de alguma maneira. Beleza? Alguma frase que vai estar te marcando de alguma maneira. Por exemplo, compulsão alimentar. Tu vai procurar alguns textos que falam... Coloca na internet, né? Textos de santos ou na Bíblia onde fala sobre temperança. Como guardar a temperança, né? Santos que falam sobre a temperança, que é exatamente o que combate a gula. Beleza? E tu vai chegar, tu vai abrir aquele texto. Filoteia também fala. Né? Tu vai abrir aquele texto e tu vai ler. Tu vai ler aquelas passagens, né? E ao ler aquelas passagens... Ao ler aquela passagem ali, é uma passagem curta, você não vai ler muitas linhas, 2, 3 linhas no máximo. Leia isso bem atentamente, devagarzinho, devagarzinho. Terminou a leitura, tu vai fechar, tu vai colocar o negócio de lado e vai ficar 5 minutos em silêncio. De 5 a 10 minutos em silêncio absoluto. Jorge, como assim? É só isso. É só isso. Tu vai ler aquela verdade, vai fechar e vai ficar de 5 a 10 minutos em silêncio. Tu não vai pensar em nada. Se os teus pensamentos tentarem fugir da tua cabeça, você tentar começar a pensar em alguma coisa, tenta se concentrar na sua respiração e tentar pelo menos, no máximo, tentar lembrar daquele texto que você leu. Só. Mas tenta não fugir, não tenta analisar o texto. Não tenta compreender o texto. Não tenta falar, o que será que Deus quer me dizer com esse texto? Não. O texto tem que ser claro. Você vai ler a passagem lá, né? Ótimo, Amigos de Deus São José Maria é excelente, por exemplo. Né? Tu vai pegar o texto lá, eu tenho alguns aqui. Eu tenho alguns livros bacanas aqui em cima. Deixa eu pegar um desses aqui. Aqui, ó. Ah, mas esse aqui é biográfico. Tô derrubando tudo. Esse aqui é biográfico, né? É biografia de São Francisco de Sales. Né? Não sei se alguém São Francisco de Sales, não, São Francisco Xavier. Vocês já ouviram falar desse cara, São Francisco Xavier? A mãe desse cara teve 9 filhos, todos santos. Todos eles eram santos. Ele ressuscitou duas pessoas. Santa Alice, já ouviram falar? Não. Em Santa Alice? Ela teve 9 filhos. Os 9 viraram santos. Vida de santo legal para lidar com ansiedade. Com ansiedade, São Francisco de Sales, a Filoteia. Vai ler sobre paciência lá. Vai ler. Beleza? Então tu vai pegar uma passagem aqui, eu tô aqui falando e não peguei a passagem. Tu vai pegar uma passagem aqui, ó. Evitai, acabei de abrir uma passagem aqui, vou ler. Presta atenção. Evitai os assuntos elevados, as questões complicadas e controvertidas, porque achando-se elas além do alcance do vulgo, não produzem senão um abalo sem resultado na restauração da consciência. Beleza, eu li e eu entendi. É só isso, Jorge. Tu vai fechar, tu vai colocar o livro de lado, vai fechar os teus olhinhos e vai ficar por 5 minutos, 5 a 10 minutos, calado. Absolutamente calado. Presta atenção, aquela verdade é uma verdade que se sobrepõe a todas as outras. Essa é uma verdade de fé, uma verdade de bondade, de beleza. Sabe? É uma verdade superior. Esta verdade que entra em você, através da tua visão, ela entra em você e você precisa deixá-la suplantar-se a todas as outras. Então você faz o quê? Medita. Então, a sequência, na verdade, é oratio, meditatio... Perdão, a primeira não é lectio. É lectio, meditatio, oratio e contemplatio. Então presta atenção, a sequência é essa. Primeiro passo, esses primeiros 2 passos é o que a gente vai se ater agora. Depois eu vou ensinar os outros 2 passos. Então os primeiros 2 passos é ler e meditar. E meditar não é você ficar pensando sobre o assunto, tentando entender o que Deus quis falar com isso aqui. Não. É ler e ficar em silêncio. E deixar aquilo fecundar em você. Entendeu? Você vai plantar e deixar aquilo dar fruto. Jorge, e se for um vício que eu tenho? Tu vai fazer isso várias vezes com a mesma passagem. Não é a oração ainda. Presta atenção, não é a oração mental. Exatamente, essa pergunta sua é boa, viu, Maria Paula? Não é a oração mental ainda. A oração mental é o 3º estágio.
Não é oração mental ainda. O primeiro estar é a lectio, e o segundo, Alexio ou Lectio, e a segunda é mais ou menos parecido com a Lectio Divina. Exatamente, Roberto, é mais ou menos parecido com a Lectio Divina. A primeira parte é a Lectio, ou seja, ler a passagem, e a segunda é meditatio. A meditatio é você ficar em silêncio e só deixar isso, degustar e saborear. Perfeito, Giovana. É só eu saborear aquilo que está sendo dito, que foi dito no texto. Eu não vou ficar pensando, meditando, o que será que Deus quer falar comigo? Será que... Não, esquece isso. Esquece isso. Isso não é meditação. Isso não é a meditação que você está sendo levado a fazer. Aqui não é esse papel, beleza? A grande aqui ó, é ler, deixar senso comum e depois deixar aquilo decantar dentro da tua razão. Pronto, é assim que tu limpa teu imaginário. Todos os dias. É para tu fazer isso todos os dias. Todos os dias. Jorge, depois de quanto tempo? Depois de 2, 3, 4, 5, 6 meses fazendo isso, depois eu vou ensinar vocês o próximo passo, que aí sim, você entra na Horácio e por último a Contemplatio, né? Essas outras duas partes são um pouco mais complicadas, um pouco mais difíceis, mas isso é um caminhar, Nesse momento a gente está só limpando o imaginário, você entendeu? É a primeira coisa, sabe? Como limpar o imaginário do cônjuge separado. Nossa, aí tá difícil, vai ter que trazer pra dentro de casa primeiro, pra depois limpar o imaginário dele. Beleza? Então é isso. Sabe, vamos tentar procurar boas obras, né? Tem 1 milhão de coisas, de livros bacanas que a gente tem por aí, tá bom? Leitura para inveja, a Filoteia tem. Caminho também tem. Se você pegar Caminho de São José Maria, né? Esses livros guias, tipo Meditação de Cristo, o Tanqueray, Tratado da Vida Espiritual, esses livros assim todos tem muita coisa, beleza? Vou cobrar a live daqui 2 meses. Beleza, combinado. Podem me cobrar essa live daqui 2 meses. Daqui 2 meses eu garanto que eu faço essa live para ensinar os próximos 2 passos, que é a Horácio e a Meditatio. Beleza? Entendidos ou não? Então tá bom. Então eu vou deixar vocês ficar com Deus. Vou deixar vocês aí Meditatio. Vou deixar vocês meditando aí e se organizando para ver se vocês conseguem limpar este maldito imagináriozinho meio tonto que vocês têm. Tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.